Olá, meus amores, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá certo? Então vamos lá, pegando seu material aí de anotação. Hoje nós vamos dar continuidade a números decimais. Eu sei que vocês estão compreendendo muito bem que esse conteúdo tem sido, facinho para vocês, certo? E hoje nós vamos continuar com números decimais. Só que hoje nós já sabemos que o número decimal é resultado da divisão de uma fração e hoje nós vamos aprender como juntar e como tirar parte desses números decimais. Nada mais do que adição e subtração de números decimais, certo? Então acompanhe aí comigo. Uma coisa que você não pode esquecer é que a vírgula tem que ficar abaixo da vírgula. Então, vamos pensando assim. Eu tenho 3,85 mais 2,1. E aí, professora? Como é que eu faço? Pronto, já observaram aqui que a vírgula está abaixo da vírgula. Ai, professora, mas ficou uma casa em aberto. Você precisa relembrar que essas casas depois da vírgula você pode completá-las com o zero, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo de acontecer algo errado, tá bom? Então, 3,85 mais 2,1 é a mesma coisa que 2,10. Nós aprendemos isso em números decimais que são gerados a partir da equivalência ou das frações, ou resultado das frações equivalentes. Que 2,1, ou seja, 1/10 é a mesma coisa que 10 centésimo. Quando eu acrescento que fica dois números depois da vírgula, eu tenho centésimo. Quando eu tiro zero, que ficou só 1, eu tinha décimo. Então, 1/10 é correspondente a 10 centésimo. Tá certo? Então, vamos lá. Como realizar essa adição? Normalmente, como se a vírgula não existisse e ao final nós colocaremos a vírgula de volta. Então, vamos ver. 5 mais 0 é 5. 8 mais 1 é 9, perdão. 8 mais 1 é 9. 3 mais 2 é 5. Vírgula, repete-se. Então, nós temos aqui 5,95. Vírgula abaixo de vírgula e o resultado não tem segredo. Apenas se repete a vírgula. Vamos lá. Nós temos então 0,380 milésimo. 3 números após a vírgula, nós estamos nos referindo a milésimo. Esse valor mais 1,20. Então, nós temos aqui uma casa em aberto. O que é que eu faço? Completo esta casa com o zero. E aí, eu realizo minha adição normalmente. Lembrando que eu não posso deixar uma casa em aberto, ela precisa ser preenchida. Se eu tenho aqui 380 milésimos e aqui eu tinha 20 centésimo, eu tenho que transformar o centésimo em milésimo. Precisa ficar igualmente. Casa abaixo de casa e vírgula abaixo de vírgula. Então, 0 mais 0, 8 mais 0 é 8, 3 mais 2 é 5, repito a vírgula e 0 mais 1 é 1. Nós temos aqui 1,580 milésimo, ou seja, 1 inteiro e 580 milésimo. Para realizar a subtração, nós fazemos da mesma forma, lembrando que o número maior, número decimal maior, isso nós aprendemos anteriormente na aula online sobre a questão de comparação dos números decimais. E nós aprendemos que o número decimal maior, nós consideramos o que está depois da vírgula se antes for um zero, ou se for igual
ou se o inteiro tiver o mesmo valor. Se tiver o inteiro diferente, nós consideramos o inteiro, certo? Então, vamos ver duas situações. Nós temos aqui 5,25 menos 4,250. Ah, professor, está passando uma casa, por que ficou embaixo? Porque o 4 é menor que o 5. Os meus inteiros são, diante daqui, considerando os números inteiros da minha operação, o 4 é menor que o 5 e precisamente ficará embaixo. Então, preencho a minha casa com um 0. E eu fiquei agora com uma subtração normalmente. 0 tira 0 é 0, 5 tira 5 é 0, 2 tira 2 também é 0 e 5 tira 4 fica 1. Então, nosso resultado aqui final foi um inteiro na minha subtração. Pensando aqui, se eu tenho 0,382 e eu tenho 0,382, 270, 27 eu ia dizer 27, mas eu tenho 0,270. Então, nossa subtração aqui será feita a partir dos números decimais, dos números que aparecem após a vírgula. Considerando que 380 é maior que 270, então 380 milésimo também será maior que 270 milésimos. Realizo a minha subtração normalmente. 2 tira 0 fica 2, 8 tira 7 fica 1, 3 tira 2 fica 1, repito a vírgula e repito também o meu 0. Então, o resultado final ficou 0,112, certo, pessoal? 0,112 o quê? Décimo, centésimo ou milésimo? Você está lembrado? Um número após da vírgula nós teríamos décimo. 2 números após a vírgula teríamos o centésimo. Mas aqui nós temos 3 números após a vírgula, considerando então que o nosso resultado é em milésimos. Certo? Tem outra coisa que vocês precisam saber. Para você não ter erro, você vai distribuir da seguinte forma, no quadro de valor e lugar. Você vai ter aqui o quadro de valor lugar, que vai ser centena, dezena, unidade, certo? Então, a partir daqui, você terá dezena, centena e milhar. Então, esse seria o quadro valor e lugar para você realizar operações com números decimais. Por quê? Primeiro você vai colocar aqui seus números inteiros. E aqui seria a casa da vírgula. Depois dela, depois da vírgula, nós teríamos o quê? Primeira casa, dezena. Segunda casa, centena. E terceira casa, nós teríamos milhar. Como assim? Dando o meu resultado em décimo, centésimo e milésimo. Distribuindo aqui um número qualquer para você compreender melhor. Nós tínhamos aqui 2 centenas, 3 dezenas, 5 unidades. Vírgula, né? Vamos pensar que bem aqui teria a vírgula. E agora eu teria 8. Então, nós teríamos aqui 235,8. 235 inteiros e 8 décimos. Lembre-se aqui o que vem depois da vírgula. Pensando aqui que eu teria 3 inteiros, 4 décimos e 5 centésimos.
3 inteiro e 45 centésimo. Observe aqui onde foi preenchido aqui 2 números, nós paramos na centena após a vírgula que representa o número em centésimos. Pensando mais à frente, agora nós teríamos a seguinte forma. Vamos preencher todas essas casinhas para a gente compreender. Vamos lá. Pensando que eu tivesse aqui uma centena, 2 dezenas, 4 unidades, 124, vírgula. O número que aparece aqui ficaria depois da vírgula, vamos lá. Quantos décimos? 3. Quantos centésimos? 2. Quantos milésimos? 4. Então, aqui nós preenchemos o nosso quadro de valor e de lugar com 124 inteiros, 324 milésimos. Milésimos porque pronunciamos assim. Nós passamos pela casa de décimo, de centésimos e falamos a de milésimo porque nós falamos ao final desse número a casa que preenche aqui no meu final. Se tivesse só um, nós temos aqui 235 inteiro e 8 décimos. 3 inteiros e 45 centésimos. E aqui nós teríamos 124 inteiros, 324 milésimos, porque vem 3 números depois da vírgula. Nós estamos finalizando esse número com os números decimais expostos em milésimos. Certo, meus amores? Então, vamos compreendendo aqui o encaminhamento com vocês. Não podem esquecer desse quadro valor e lugar, né, que tem a parte dos números decimais. Então, você precisa aprender a organizá-los dentro desse quadro e assim não terá nenhum risco de você errar em algum momento na adição. Então, no próximo vídeo, nós vamos expor aqui a adição e a subtração sendo resolvida dentro do quadro de valor lugar, para você compreender como fica fácil, como fica bem melhor de entender, né, essa adição e a subtração depois que você organiza os algarismos dentro do quadro, certo? Uma paradinha rapidinha e voltamos já dando continuidade a essa aula, ok?